Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Ele é da Academia Mineira de Letras e agora da Academia Brasileira de Letras. Escritor, filósofo, poeta, ele é publicado em ao menos 13 países. É autor dos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral. TVE Entrevista, aqui na TVE, a TV Pública da Bahia, e o canal Bob Fernandes, hoje conversam com Ailton Krenak, líder ativista em defesa dos direitos indígenas e do meio ambiente. A atuação no Brasil e mundo afora tem sido determinante. Ele é um dos articuladores da União das Nações Indígenas e da Aliança dos Povos da Floresta. Sua fala, então, foi decisiva para tirar do limbo, trazer para o debate aberto e inserir na Constituição os direitos dos povos indígenas à sua cultura e às terras onde vivem há milênios. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ailton Krenak, prazer em recebê-lo novamente na TVE, a TV Pública da Bahia, e também aqui no canal Bob Fernandes. Krenak, o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do marco temporal, ele, ao dar o seu voto, ele alegou o direito de conquista. Eu pergunto primeiro que direito é esse? Que conquista é essa? E de onde veio esse marco temporal que foi ressuscitado há uns 5 anos, mais ou menos, na gestão do Moro, né? E que agora foi derrotado como tese no Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal há semanas. A gente não sabe ainda qual vai ser o tamanho do enterro, digamos assim, do marco temporal, porque ainda vão disputar quem recebe, quem não recebe. Então é isso. Comecemos por aí. Meu amigo Bob Fernandes, obrigado pela acolhida nesse seu programa. A gente já tem essa conversa nossa, já que vem desde o tempo da pandemia, dessas distopias sanitárias e políticas. Agora nós estamos vivendo um tempo de crise climática, né, que é um assunto muito relevante e que tem a ver com essa questão de proteger ou não os territórios indígenas na parte da Amazônia brasileira, no país inteiro, e resolver, inclusive, o pretexto para essa coisa esdrúxula que é o marco temporal. Há 10 anos atrás, eu falo que isso é uma excrescência jurídica. Eles vão acabar me dando um cargo no STF, porque eu estou me revelando um constitucionalista. Eu disse que na Constituição essa coisa não colava, né? E que tinha sido uma invenção do Nelson Jobim, quando era ministro do Fernando Henrique Cardoso, lá na década de 90. O marco temporal não nasceu ontem. Ele foi gestado no gabinete de um ministro da Justiça, com seus esquemas parlamentares e outras relações ocultas, que achava que o artigo 231 da Constituição era conquista demais para o povo indígena. Sempre tem um ministro que acha que os índios querem demais. E esse senhor aí, esse Mendonça, que não se perca pelo nome, ele deve ter extraído essa tese dele da Idade Média,
porque lá houve um debate, a época do, acho que foi o infante Felipe, um daqueles infantes católico português, ele teria inaugurado um debate há 500 anos atrás, se um debate, inclusive, moderado pelo Vaticano, pelo Papa, se esses povos conquistados nas terras que eles estavam invadindo tinham direitos, principalmente se eles eram humanos, depois se eles tinham alma. E na, na Bacia das Almas, o Vaticano decidiu que sim, eles tinham uma alminha sensível, frágil, parecida com aquela que o João Baldo descreve no livro dele, Viva o Povo Brasileiro, onde a aparição né, do primeiro brasileiro seria uma alminha feita uma alma de gato, assim, pendurada num galho, sensível, frágil, e esses caras acham que a gente é idiota. Esse Mendonça deveria ler mais, ele deveria conhecer a história do país que ele apareceu, onde ele apareceu, e se perguntar se ele não é uma daquelas alminhas que fica alma de gato. Essa tese dele é absurda, ela é estúpida, ela não encontra apoio em nenhuma literatura, nem ficção. Não existe esse papo de direito de conquista. Senão, os muçulmanos deveriam estar na Europa até hoje. Quando Maomé passou o rodo na Europa e chegou até a Península Ibérica, ele deveria ter declarado o direito de conquista dele sobre os reis católicos e pronto, passar o rodo. É isso que esse sujeito está falando da gente. Vamos Não, mandar o Mendonça aí ler o Alcorão. não apenas por esse direito de conquista, o PCC e o Comando Vermelho poderiam exigir o direito de conquista sobre vários territórios brasileiros que eles ocupam no momento, já há mais de 30 anos, não é isso? Então, mas essas duas entidades aí, elas não têm pretensão de argumentar juridicamente. Eles metem bala e pronto. O problema é quando esses caras ficam com essa conversa fiada sobre direitos e usa isso para traiçoar um povo que sempre viveu às suas próprias custas, que não precisa daquela toga do ministro e que ele deveria respeitar. O que é o Brasil para você? O que é o Brasil? Há 24 mil anos, segundo as pinturas rupestres ali do Piauí, São Raimundo Nonato, aquela região, as pesquisas mais recentes, né, indicam a presença humana ali há 24 mil anos, não apenas os 8 mil anos que se pensava, que se estabelecia, ou 12 mil, né? O que é o Brasil, quando você ouve falar o Brasil? O que soa para você? A gente precisa distinguir uma, uma nomeação, né, nos termos do Darcy Ribeiro, uma nomeação dessa terra em descobrimento pelos europeus e essa alcunha Brasil do território, do continente. Nós temos um continente, é o continente que veio receber um apelido também muito inadequado, que é de América. Uma homenagem a um outro cara, que é o Américo Vespúcio. Então, de homenagem em homenagem, a gente vai apelidando esses territórios que, para os povos que viveram aqui, tanto nesse período muito distante que você se refere a ele, que só a arqueologia e a antropologia é que se interessam por ele, os povos que habitavam essa região, a Mesoamérica, a parte norte da América, aqueles que fizeram as migrações, aqueles que dataram a travessia no canal lá de Bering, naquela ponte gelada, essa gente toda nomeou esse lugar ao longo de milhares de anos por diferentes, digamos,
cosmovisões, Bob. São cosmovisões. Então, às vezes você vai ver uma narrativa de índios da América do Norte ou até dos esquimó que vão dar nome para aqueles lugares. Quando você chega ali no México, na Guatemala, os maias, os astecas e os que viveram antes deles, os toltecas, os mais antigos remotos, também nomeavam esses lugares. Tenochtitlan, por exemplo, não é o nome só do México, é o nome de uma grande região na Mesoamérica, que era compartilhada por povos de diferentes estratos culturais. São muitas línguas. Querer reduzir essa conversa a um apelido dado a um país de onde eles extraíam um pau vermelho é uma piada. E eu não vejo graça nenhuma num questionamento desse, né? Porque ele despista o problema real, que é o fato de o poder político, o poder colonial no nosso país não conseguir se atualizar e continuar tomando como referência para suas decisões em relação aos povos originários aquele mandato colonial, que é o de controlar a gente, dominar a gente, aniquilar a gente. Não tem esse negócio de pacificação. Naquela série Netflix, Guerras do Brasil, o pessoal me pergunta: ô, Krenak, você diz que nós estamos em guerra. Não é muito ostensivo? Não é, você não fica assim muito duro nessa afirmação? Eu pergunto para essas pessoas se eles conhecem a história da conquista desses territórios feita a facão. Uhum. E você fala também nesse mesmo seriado que você fala desse pré-Brasil e desenvolve um raciocínio sobre o que é a Mata Atlântica, como ela surge. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso ou se é uma inferência, mas fala um pouco sobre isso para a gente. Olha, eu gostaria, inclusive, de compartilhar essa informação, que é ampla, ela está reunida numa obra que deveria ser considerada fundamental para quem pensa a questão da formação mesmo do Brasil, digamos assim, no mesmo alinhamento com a obra do Darcy Ribeiro, que fala sobre as Américas. Tem um autor que não nasceu aqui no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, mas veio fazer os estudos dele no Brasil e escreveu uma obra que eu acho que é monumental. Primeiro, ele estudou a Mata Atlântica, depois ele foi para os Andes e ele sofreu um acidente de carro e morreu cedo. E quem dera que esse sujeito tivesse ficado vivo para ele continuar revelando histórias sobre essa parte da América do Sul, essa parte do continente, e sobre a formação e a ocupação humana da Mata Atlântica, que é o caso da nossa pergunta agora, né, Bob? Uhum. E o nome dele é Warren Jim. Esse cara era fanático para entender a história da América do Sul. E ele diz que a Mata Atlântica, assim como hoje já é reconhecido que o Cerrado e a Floresta Amazônica são produtos da presença humana, da interação humana com esses ecossistemas, ele diz que a Mata Atlântica ela era temida pelos hominídeos, que há cerca de 30 mil anos, 20 e tantos mil anos, ficavam aqui nesse platô, nessa região da Serra do Espinhaço, onde foi localizado o povo de Luzia. O povo de Luzia é aquele povo que é considerado pré-histórico e que só foi localizado quando a Nied achou os restos de fogueira e as inscrições deles datadas de muito tempo atrás, aqui nessa região nossa, que é a Serra do Espinhaço, que é Minas Gerais, atravessando até lá na Chapada Diamantina, na Bahia. E tinha um povo que vivia ali, vamos imaginar que cerca de 17, 20 mil anos atrás,
que tinha medo de ir para a Mata Atlântica, né? Essa é uma história da arqueologia. E depois da botânica e de outros estudos que vão mostrar que essa Mata Atlântica, ela, ao mesmo tempo que ela começou a acolher essa gente humana primeva, que provavelmente não tem nem descendente deles mais, que eles entraram para aquela região que a gente chama de Mata Atlântica e que os Guarani chamam de Nheru. A Nheru é uma espécie de cosmogonia, onde os Guarani realizam uma épica viagem através do tempo. Eles contam como a Serra do Mar foi dobrada por dois heróis míticos Guarani para evitar que o mar invadisse o continente. Quer dizer, é um épico, é uma história muito grande, muito bonita e que os brasileiros não sabem e que o Mendonça provavelmente vai morrer sem saber. Então, esse território tem história, ele tem uma história milenária, ele tem uma história arqueológica. A Mata Atlântica, ela é a Nheru dos Guarani, ela é um lugar maravilhoso que produz água, né? A gente faz um elogio da floresta amazônica porque ele produz água. A Mata Atlântica é produtora de água desde sempre e de uma biodiversidade fantástica, só que ela já foi devorada em cerca de 83%, 87% de toda a sua cobertura original. O que sobrou foi um retalho da Mata Atlântica, que tem gente que ainda fica achando que é muito, que eles deveriam acabar com o resto. Esse pessoal que acha que pode acabar com o resto da Mata Atlântica, eles estão aí na região do litoral da Bahia, privatizando as dunas, botando placa de propriedade privada e botando as milícias deles para expulsar comunidades que vivem nessa região. Meus amigos que vivem nessa região, quilombolas e indígenas, dizem que estão sendo frequentemente atacados por bandidos armados até o dente, né? E continua acontecendo isso, não é só no governo passado, está acontecendo no governo presente, tanto no governo federal quanto no governo estadual, que parece que está fazendo vistas grossas a essa invasão da Mata Atlântica, do litoral da Mata Atlântica, a tal da Costa Dourada, toda essa mitologia privatista que está chegando para comer o litoral da Bahia, o Sergipe e todo mundo. Problemas de Boipeba até o Linha Verde lá, em vários pontos. Então, assim, nós estamos nos recolonizando a cada etapa. A recolonização do nosso país é feita por todo mundo. Se ela começou pelos portugueses, agora ela é feita pelo mundo inteiro. De vez em quando tem até alguns chineses inventando um resort por aí. Eu já vi você usar a expressão ladrão. De que forma você usou e usa essa expressão ladrão? E qual é o mito fundador do Brasil? Bom, eu costumo usar o termo ladrão no sentido hidráulico. Tem uma caixa d'água lá na nossa reserva que nós somos dependentes da Vale do Rio Doce porque ela põe um caminhão-pipa para rodar a reserva indígena e encher as caixas d'água com 2.000 litros para cada residência. O sujeito que opera o caminhão, ele fica olhando de lá da estrada se o ladrão vai jogar a água fora. É um cano que sai da caixa d'água a cerca de 5 metros de altura e joga um sinal para fora indicando que está vazando. Então, essa é a definição no meu dicionário de ladrão. Krenak, há um erro quando se fala em 350 ou 380 anos de escravização, não há? Isso é muito mais, não é? Porque não inclui os povos indígenas nisso, como se tivesse sido apagado. Olha, eu mencionei os reis católicos e as suas, digamos, inglesias, né?
os reis católicos diziam que não podia escravizar os silvícolas. Mas o Atlântico era muito longe e os caras chegavam aqui, esqueciam a carta do rei, matava e escravizava. Se alguém olhar bem a nossa história, os índios foram escravizados desde que os portugueses pisaram aqui, os franceses, os espanhóis, os holandeses. Então, a gente foi escravizado por esses europeus na moita, digamos assim, escondido. É bom não se esquecer que um dos caras que denunciaram isso seriamente foi Bartolomeu de las Casas, que o Mendonça deveria ler. Sim, sim. O Bartolomeu denunciava aos reis dizendo: o que esses caras estão fazendo aqui é um genocídio. Falava em 700 mil indígenas em um século e pouco, não é isso? Me lembro disso. E que literalmente foram aniquilados. Isso talvez explique esses 4 séculos e tanto, se é que a gente pode não contar uma outra forma de até a escravização moderna, que todo dia se continua achando, né? As raízes da violência brutal do Brasil, dessa ferocidade toda diluída numa suposta boa índole, né? Bob, provavelmente essa seja a história de todas as terras novas, aquelas que no século XV, XVI, XVII foram tomadas pela Europa, seja na África, na Ásia ou aqui no continente americano. Não sobrou ninguém. A Europa, para produzir a riqueza que ela tem hoje, ela passou o rodo no mundo. Ainda se discute se o coronavírus foi laboratório ou não laboratório, mas mal comparando, se pode comparar essa colonização a uma guerra biológica, não? Pelo tudo que a gente viu, Já tudo que já foi afirmado isso em várias ocasiões. No livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ele conta 500 anos de violência contra esses povos sem cessar. Com a modernização depois dos estados nacionais, as novas colônias e tudo, inclusive o Bolívar e todos esses caras bacanas, eles substituíram os donos anteriores e impuseram um novo sistema de justiça e de controle sobre a vida desses povos que agora eles libertavam para uma nova escravidão. E você usa uma expressão sobre o hoje, que o mundo está sendo governado por serial killers. Desenvolva, por favor. Então, durante uma boa parte, digamos assim, do período que a gente poderia chamar de moderno, né, a ideia de justiça, de humanidade, ela refreou um pouco esse serial killer. A gente inaugurou a ideia da democracia, depois avançou para ideias de direitos humanos, a universalização desses direitos, e em algumas regiões do mundo até tivemos mesmo alguma coisa parecida com democracia. Era uma democracia para ricos, uma democracia para brancos, porque eles continuaram escravizando os outros povos para manter suas ruas bem democráticas, suas praças democráticas, suas experiências. No século XX, chegaram, inclusive, a imaginar uma social-democracia, que seria uma coisa muito próxima de uma ideia socialista, digamos assim. Então, uma democracia social, distribuição de riqueza, benefícios, inclusão de todo mundo nos benefícios daquilo que era considerado o capitalismo que estava se implantando no mundo. Essa história é conhecida, né, Bob? Não sou eu que estou revelando isso. Claro. Mas depois da Primeira Guerra e Segunda Guerra, o mundo passa a ser governado por homens armados. Então, de lá para cá, a gente foi perdendo a qualidade das relações entre povos até se estabilizar mesmo nessa coisa de serial killer chefiando governos. Na Coreia, na China,
nos países africanos, no Oriente Médio, na América. A América, durante muito tempo, ela quis segurar aquele troféu de mãe da democracia no mundo, né? Aliás, eles fizeram guerras para provar que eram bons democratas. Aquela estátua da liberdade, com aquela tocha na mão, ela está procurando um justo, mas para todo lado que vira a luz, ela só vê bandido. O antropólogo Carlos Fausto, ele fala em 80 milhões de indígenas, aproximadamente entre 1500 e mais uns 100 anos depois. E diz que nesse período teria se dado talvez o maior holocausto da história da humanidade. Você pensa parecido, vê algo parecido? Olha, eu evito esse tipo de referência para a história, porque se a gente for por aí, nós vamos ser injustos com algum período da história onde ocorreram também outros ataques, outros abates, outros ataques assim inomináveis. E fica parecendo que a gente está querendo levar o troféu de vítima, né? Ah, fulano sofreu holocausto, ciclano sofreu holocausto. Fica parecendo essa história de querer responsabilizar um determinado governo que esteve à frente do nosso país de genocida. Aí fica uma imprecisão muito grande, né? Aí vira um debate inócuo, porque uns vão dizer, não, não foi, os outros, foi. O maior genocídio foi com os povos da diáspora, porque eles foram jogados em navios para morrer, e os que sobreviveram foram escravizados. Aí alguém pode dizer que o Holocausto foi isso. Outros vão dizer que o Holocausto foi quando Hitler exterminou milhões de pessoas com a sua sanha, né, com a sua fúria. Mas a gente também teve na Ásia. A gente tem a história da Ásia, com milhões de cadáveres achados nos lugares onde ditaduras sanguinárias governaram territórios fechados, onde não tinha jornalismo, onde não tinha informação, onde não tinha notícia. Mas tem livros que reportam esse período da história, que vai pegar o final do século XIX e o século XX, como um verdadeiro açougue, onde, quando não estavam matando na Ásia, estavam matando na África. Parece que tem uma fome de sangue que mobiliza esse tipo de gente, esse tipo de poder, esse tipo de governos. Esses que eu chamei de serial killer. Então, eles sempre estiveram por aí, babando. E é só dar moleza que eles tomam conta do mundo. O relatório da Comissão da Verdade fala, se não me engano, em 423 mortos e desaparecidos pela ditadura e cita, mas não na mesma dimensão, aproximadamente pelo menos 8 mil indígenas que também teriam sido mortos durante esse período da ditadura. E eu acho que é importante falar disso, né? Porque isso está apagado na história, né? Então, em diferentes períodos da história, é importante reportar o mais próximo possível esses eventos contra contra a vida de qualquer um. Porque eu estou chegando num ponto da minha observação, Bob, em que eu acho que a gente não pode discriminar o grau de violência que aniquila a vida. Seja a fome, o exílio, a miséria. Agora nós estamos com 250 mil refugiados que saíram da África e estão sendo instalados em navios hospedagem. É um novo tipo de campo de concentração flutuante. Eles deixam os caras encostados na fronteira com a Europa, morrendo dentro dessas embarcações. Verdadeiros campos de concentração. O Papa foi visitar a França e tentar aliviar um pouco o sofrimento dessa gente que está vivendo a condição de refugiados, sem lugar para pisar. Eu disse que nós vamos acabar um dia
nos tornando todos refugiados no planeta, todos. Né? Por enquanto, só aqueles que estão flutuando é que são os refugiados. Mas vai ter uma hora que os que estão em terra também vão experimentar essa condição de exilados no seu próprio país, digamos assim. Primeiro, estão despejando as pessoas pela pressão da miséria de muitas colônias antigas da Europa. É muito interessante que os europeus agora não reconhecem aquela gente que eles abusaram durante 200, 300 anos, eles abusaram desses povos nos seus territórios de origem. Agora eles estão batendo na porta dos europeus e exibindo a sua miséria, seu sofrimento. E os europeus estão tampando o nariz. Então, assim, é muito, é muito abuso e chega a ser um assunto difícil de ser abordado sem causar assim dor, entendeu? Uhum. Indignação. E o pior, Bob, é que aquela possibilidade dos povos fazerem movimentos de libertação, revolução, acabou. Aquele japonês que disse que era o fim da história, eu acho que o que ele queria dizer é que aquele tipo de movimentação da história tinha se encerrado. Aquela possibilidade de uma colônia se revoltar, se levantar, criar governo próprio, isso acabou. Agora as pessoas estão virando refugiados no mundo e não tem nem território para se levantar e proteger. Isso me preocupa muito, porque quando a gente usa o termo povos originários, nós estamos nos referindo a gente que continuadamente conseguiram defender e ficar no mesmo território. A chapa está ficando tão quente que daqui a pouco não vai ter mais povos originários. A gente vai ter um planeta de refugiados. Isso me preocupa muito. Essa Uhum. tese deveria ser considerada sem banalização, né? Sem a gente querer ficar arrastando um, uma multidão de miseráveis pelo mundo afora, a gente deveria considerar a tese de que as mudanças climáticas e a crise política global ela vai produzir uma distopia, onde o Papa não vai ter nem onde pedir água. Ele vai ter que dar um jeito de arrumar água lá no Vaticano mesmo. Olha, antes da gente mudar um pouco o assunto, mais um pouquinho ainda, um relatório do CIMI aponta que 62% de 1.391 terras e demandas territoriais indígenas do Brasil possuem alguma pendência administrativa para sua regularização e foram assassinados 795 indígenas entre 2019 e 2022. E só no ano passado morreram 835 crianças de 0 a 4 anos. Estou me referindo, por enquanto, a indígenas. Então, esse quadro que se repete na década de 70, na década de 80 e até agora. Ele mostra que isso é um modo de governar contra a vida dessas minorias étnicas. Porque é muito interessante, Bob, observar que quando a gente generaliza falando povos indígenas, a gente está ocultando um fato objetivo de que eles são étnicos, eles são etnias. Alguns deles têm uma cosmovisão, uma língua, uma cultura tão diversa uma da outra que extinguir um desses povos é apagar uma estrela no céu, nesse céu possível de uma humanidade que deveria se reconhecer, mas não se reconhece. Então, assim, é um fenômeno, quase que digamos que pode ser um fenômeno da ecologia, o fato de ainda existirem povos
que estão vivendo dentro de florestas, florestas que estão sendo queimadas, derrubadas, assediadas, porque querem viver dentro da floresta e querem evitar esse contágio com o resto do mundo. Parece que é uma utopia, uma espécie de utopia selvagem, de querer viver fora desse mundo miserável que o planeta está oferecendo de graça para todo mundo. Ou você vive dentro da floresta isolado, ou você vive num barco na fronteira de algum país rico pedindo esmola. Essa imagem é terrível. Esses dados que o CIMI vem trazendo a público nos últimos, sei lá, a gente podia dizer nas últimas décadas, ele é tão repetitivo que eu acho que muitas pessoas não conseguem mais dar atenção e olhar o que é que está sendo denunciado. Muito Porque está provavelmente uma naturalizado, parte né? está sendo naturalizado. Da mesma maneira que está sendo banalizado a questão da crise climática. Tem muita gente que não tem mais água para beber. Ou tem gente que está bebendo água com água de esgoto, bebendo água com mercúrio. Muitas dessas crianças que estão nesse relatório, eles morreram de sequelas da pandemia e de um governo que mandava matar os índios. Então, não é um fenômeno paranormal, é uma coisa organizada. Aniquilar essas pessoas, essas comunidades que vivem de maneira gregária, eles gostam de viver junto, eles vivem em constelações familiares que precisam de um território, né? Coisa que aquele ministro, na votação dele também, Gilmar Mendes, ele diz que os índios vivem na pobreza, dizem que os índios vivem na pobreza, que eles deveriam estar negociando os seus territórios para viver numa riqueza. Eu não sei de onde ele tirou essa contabilidade dele. Não sei mesmo. Eu acho que ele estava gozando da nossa cara, né? Eu não sei o que ele acha que é pobreza. Um povo que viveu como os Yanomami até sofrer a invasão da Perimetral Norte, que aniquilou uma boa parte dos Yanomami que vivia na borda do território, e depois continuaram sendo atacados por garimpo, por todo tipo de atividade ilegal que o Estado brasileiro não consegue conter. Dizer que eles são pobres, que eles vivem na pobreza, é cínico da parte do ministro Gilmar Mendes. Ou ele está querendo se demonstrar um idiota completo. Eu tive, no começo dos anos 90, na aldeia Guarani Caiová, em Dourados, em Mato Grosso, escrevendo sobre uma coisa que é uma tragédia que não está na compreensão direito de quem não vive, não tem a cosmovisão, não vive aquilo, né? Que era uma época mais de 300 indígenas suicidas, que hoje no Brasil já são mais de 1.000. Isso é uma coisa, é assustador que isso não seja um tema absolutamente presente. O que é isso? Olha, se a gente apertar o play e repetir toda a conversa que a gente teve até agora, nós vamos entender por que tanta gente prefere morrer do que continuar sobrevivendo a uma situação sangrenta. Um menino que cresce vendo os seus familiares sendo aniquilados, qual a motivação que ele tem para querer ficar vivo? Eu já disse em mais de uma ocasião, aqueles meninos de 12, 13 anos, meninos e meninas que tomam formicida ou que penduram uma corda no pescoço naqueles recônditos lugares das aldeias, escondidos dos seus familiares, e são achados no dia seguinte roxos, eles não têm motivo nenhum para querer ficar vivo. Eu não cobro nada deles. Eu simplesmente reverencio todos esses seres que passaram por essa privação na vida e decidiram saltar fora.
Eles têm o livre direito de saltar fora de uma vida tão miserável e abusiva, né? Se eles vivem num país que não respeita minimamente o direito das pessoas viverem, insistir em ficar vivo seria meio burrice, não é não? Então, viva a inteligência daqueles que conseguiram saltar fora. Agora vou mudar um pouquinho, que eu preciso falar de uma outra coisa, que você é honoris causa em Juiz de Fora, na UNB, e agora uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Que significado tem esse seu gesto? Olha, Bob, no começo desse ano de 2023, eu fui acolhido na Academia Mineira de Letras, Sim, onde eu sim. tenho, onde eu ocupo uma cadeira que os meus colegas acharam que eu deveria estar lá entre eles. E parece que eles se engajaram numa outra iniciativa que era de me fazer chegar à Academia Brasileira de Letras. Eu acredito que, desde aquele evento da Constituinte, eu assumi um protagonismo na história política dos povos indígenas que reflete esse tipo de apreciação da minha biografia pelas instituições como a universidade, que me dão esses títulos honoríficos, né? Eu até perguntei para uma dessas universidades, eu falei, escuta, esses diplomas de doutor que vocês me dão, eles servem para que eu possa assumir algum cargo e receber alguma coisa por isso? Ou eu só vou ficar mais ilustrado, né? E eu não preciso virar uma espécie assim de noite ilustrada, né? De lustres, entendeu? Ninguém vive. Então, assim, eles podiam parar de me dar títulos honoríficos e me dar logo um título de doutor por notório saber, que é diferente de um título honorário, né? E eu estou dizendo isso porque eu sei que as universidades estão aí me, digamos, observando. Então é bom que eles saibam o que eu penso também, para não ficar dando diploma que não acrescenta nada, nem à minha realidade como pessoa, à minha família. Aliás, meus filhos perguntam: nossa, pai, você não para de virar doutor, né? Aí eles podem perguntar para mim: quem é que vai pagar o leite das crianças? Olha, falando nisso, eu sei que você está traduzido em pelo menos 13 países, os seus 3 livros mais conhecidos, né? Que a gente está citando até no começo da abertura do programa, a gente cita quais são. Eu tenho uma dúvidazinha assim, de você faz palestras e escreve, que são livros. Agora, como é que você cuida, ou quem cuida da tradução? Por exemplo, se eu não me engano, você ganhou um prêmio de literatura na Holanda, não é? No final do ano passado, salvo engano, não é isso? Como é que é feita a tradução? Quer dizer, porque é uma visão muito não típica, não habitual, né? Então, isso exige certamente um tipo de trabalho também não habitual. A forma como você pensa, fala, se comunica, expõe suas ideias. Ah, essas traduções sempre correm o risco de algumas gafes. Lá em Portugal, por exemplo, Lá em Portugal, por exemplo, o meu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo ganhou o título de Ideias para Salvar o Mundo. E, mas ele está traduzido na Turquia, na Grécia, no Japão, agora na Coreia também, na Holanda, que você já disse, em todos os países europeus, inclusive na Tchecoslováquia, né? Antiga República Tcheca, né? Ele só não foi traduzido na Rússia.
digamos que o resto da Europa traduziu. A França traduziu todos os meus livros. E agora vai publicar também um livro que saiu pela editora Azog, que é uma editora pequenininha, mas muito querida, que o meu amigo Sérgio Com fez há mais de 15 anos atrás. Ele publicou esse livro. Ele não é um livro muito conhecido. É uma série que a editora publicava, chamava Encontros, que tem o professor Milton Campos, que tem o Darcy Ribeiro, tem o Glauber Rocha, tem todo mundo. E eu também, Uhum. nessa coleção. Esse livro agora vai sair na França, com um acréscimo de novas entrevistas. Então, a França me trata muito bem, digamos assim. E eu tenho pessoas como Eduardo Viveiros de Castro que acompanha a preparação desses livros e às vezes até escreve prefácios ou comentários sobre eles lá na França. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, eu tenho também amigos que são do campo da literatura, alguns deles são das academias, e que eles preparam os meus livros. O meu livro A Vida Não É Útil saiu na Argentina por uma editora maravilhosa e teve uma tradução muito boa. Uhum. Esse livro, publicado na Argentina, ele pode ser lido pela América Latina inteira. Uhum. Então é interessante que a contagem de quantos países eu fui publicado leve em conta que a tradução em espanhol é lida na América Latina inteira, do México à Terra do Fogo. Uhum. Então, agora saiu uma edição no Reino Unido que vai ser lido por todo mundo que foi colonizado pelos ingleses, na Ásia, na África. Eu não preciso ser traduzido, sei lá, na Nigéria para ser lido. Eu fui publicado na Inglaterra e vou ser lido por todo mundo que lê inglês na África. Eu tenho uma contabilidade de que eu estou sendo lido em 19 idiomas. 19 idiomas. O meu livro está tendo uma distribuição impressionante. Às vezes eu descubro até edições piratas dele. Uhum. Então, eu falo, ótimo, bola para frente, porque meus livros são panfletos. Uhum. No seu terceiro livro agora, Futuro Ancestral, você diz: se há futuro a ser cogitado, é ancestral porque já estava aqui. É isso? Sim, é uma afirmação que tem dado muito pano para manga, porque toda hora alguém quer me questionar sobre isso, né? Mas eu também estou observando que até o Alok gravou um álbum e foi lançar em Nova York, cheio de indígenas tocando maracá junto com ele, que tem o título de Futuro Ancestral. Quer dizer, o assunto é pop. O Papa é pop. Uhum. E se todo mundo está lendo isso, está espalhando isso, está proliferando isso, eu estou achando ótimo. Quantas pessoas têm o privilégio de ser publicado em tantas línguas e de inspirar filmes, peças de teatro, música, show? Então, assim, é muito bom. Assim, é uma coisa ótima. Nem sempre isso se traduz em vantagem pessoal para mim. Porque as pessoas podem pensar, agora o Ailton virou um escritor endinheirado. Isso é bobagem, né? Todo mundo fala, no Brasil ninguém vive de publicar livros. Mesmo quando ele publica livros fora do Brasil. Dizem que só o Jorge Amado fazia isso. Mas é importante porque ecoa, né? Que é isso que é o importante, entre outras coisas. Parece que ele, pela primeira vez, um nativo americano publica livros no mundo inteiro. Eu não conheço outro, a não ser o Gabriel Garcia Marques, né?
Uma outra coisa que você fala que é um tema que é muito importante, urgente no Brasil e que ainda não continuam prestando atenção, porque o agro é pop, o agro está na Globo, o agro não sei o quê. Você diz, por exemplo, que o Brasil vai viver a sua Baía de Minamata. Olha, o nosso querido Bodansky, aquele cineasta que sempre foi antenado com a realidade do Brasil, ele é o autor de Iracema, uma transamazônica, onde há mais de 40 anos ele mostrava essa distopia florestal que a gente está vivendo hoje, as estradas cortando a Amazônia, essa violência toda que foi crescente até agora, até que o crime organizado tomou conta da região do Javari e outras áreas, onde você tem que pedir licença para eles para poder andar. Ele fez um filme chamado Próxima Minamata, que mostra a contaminação por mercúrio da bacia do rio Tapajós e o fato de já estarem nascendo crianças com a cabeça d'água, né? Aquelas crianças que aparecem nas imagens de Minamata, sem mão, sem pé e com uma cabeça parecendo um balão, elas já estão nascendo nas nossas maternidades na Amazônia. A minha pergunta é: quem é que deu esse presente para a gente? Minamata, Baía de Minamata, no Japão, anos 50, contaminação por mercúrio, não é isso? Agora nós estamos com ela acontecendo na bacia amazônica. E eu não vejo nenhuma autoridade relevante do governo, desse governo presente, o governo Lula, abordando esse tema. Eu gostaria de ouvir a ministra Marina Silva falar alguma coisa sobre isso, porque ela está propondo que a gente tenha um desenvolvimento na Amazônia que seria orientado pela bioeconomia. Mas precisa ter gente lá, precisa ter uma comunidade humana, local. Senão ela vai ser colonizada, recolonizada, depois que essa gente tiver sido mutilada pelo mercúrio, pelo garimpo, né, a mineração também, as madeireiras, e toda essa violência que atravessa os territórios indígenas e não indígenas. Os ribeirinhos também têm direito a pegar um peixe que não esteja envenenado para comer. Os nossos colegas daquele projeto Saúde e Alegria, o Eugênio, né, o Fernando, essa turma toda, eles dizem que estão tendo que socorrer as famílias fazendo tanque para criação de peixe. Quer dizer, você vai fazer tanque para criar peixe na Amazônia? Uhum. É um absurdo. É. Krenak, infelizmente a gente está quase chegando ao fim. Eu quero fazer uma última pergunta. Como é que você está vendo a criação e o caminhar desse Ministério de Povos Indígenas? Como é que você está vendo isso? Estou vendo com a maior expectativa do mundo, porque um ministério com o nome de Ministério dos Povos Indígenas tem que merecer esse título. E você avalia como esses 10 caminhando para 11 meses? Não, não dá para avaliar, porque a primeira montagem desse ministério ela ainda está sendo feita do ponto de vista da infraestrutura física, de contratar pessoas, de formar pessoas. Um ministério, você não cria um ministério com um estalo de dedo. É um projeto, tem engenharia, tem um trabalho imenso, além das articulações políticas que são o tempo inteiro sabotadas. Sabotadas, inclusive, por gente que está dentro do próprio governo. Né? Quando tiraram a demarcação das terras indígenas do Ministério da Justiça e passaram ele para o Ministério dos Povos Indígenas, parecia que eles estavam prestigiando o Ministério dos Povos Indígenas. Mas, na verdade, eles estavam jogando uma bomba no Ministério dos Povos Indígenas e na FUNAI, que tem a Joênia Wapichana, uma pessoa muito séria, trabalhadora, e que vai ter muita dificuldade para demarcar terras indígenas, porque tanto a FUNAI quanto o Ministério dos Povos Indígenas, eles não têm autoridade para mandar a Polícia Federal, o Exército e a Força Nacional e tirar garimpeiro da terra Yanomami.
Quem tem que fazer isso é o gabinete da Presidência da República, é o Ministério da Justiça. Sempre foi. Quando as ações eram feitas no campo, quem pagava a diária da Polícia Federal era o Ministério da Justiça, é o gabinete da Presidência da República, não é a FUNAI. A FUNAI fica esperando. Tomara que eles não tenham que ficar esperando o mandato inteiro desse governo. Queridíssimo Krenak, muitíssimo mesmo obrigado por essa conversa nossa tão importante. Já fizemos algumas, espero que voltemos com temas mais amenos que a realidade nos permita mais adiante. Um abraço. Um abraço, queridão.